Olá, eu sou Alexandre Mendonça de Barros, analista de mercado. No nosso último encontro, no Impulso Negócios anterior, nós recebemos várias perguntas de produtores do Brasil inteiro. Teve uma pergunta do Walter Orita, importante produtor da Bahia, que chamou muito a nossa atenção porque é um assunto central para a gente dedicar a esse programa. Vamos ouvir a pergunta que o Walter nos fez e ver como é que fica o cenário agrícola do ano que vem, mediante esse olhar interessante da macroeconomia brasileira e mundial. Olá, Alexandre, tudo bem? Contrariamente ao que eu imaginava que poderia acontecer com o avanço da pandemia no primeiro semestre de 2020, os preços das commodities em geral, principalmente as commodities agrícolas, subiram bastante. E isso deixa a posição do agricultor bastante confortável para a safra 21-22. O que me preocupa e o que me deixa na dúvida é o que pode acontecer daí para frente, pois, no meu entendimento, esta alta das commodities foi provocada por uma forte injeção de liquidez na economia mundial. Isso acabou estimulando o consumo e também a financiarização dos mercados. Muitos fundos entraram em posição comprada nas bolsas e isso acabou elevando os preços das commodities. E a minha pergunta para você, Alexandre, é qual o tempo que você acha que levaria para eliminar essa distorção e as coisas voltarem a um equilíbrio, uma vez que é sabido que os governos não terão o mesmo fôlego para continuar injetando liquidez no mesmo ritmo que fizeram até agora. A pergunta do Walter é muito importante e eu acho que ela é absolutamente central. Tem toda a razão, né? No ano passado, a partir de setembro, nós começamos a ver um movimento de compra muito alto feito pelo que lá em Chicago e Nova York, né, nos grandes mercados futuros do mundo, são chamados de fundos não comerciais. São os grandes especuladores do mundo, que são fundos gigantescos e que entram e saem numa frequência, numa velocidade muito rápida e que, por vezes, distorcem o mercado. E é verdade, né? Em setembro a gente viu uma virada no comportamento dos fundos. Por quê? Porque eles enxergaram, né, o advento das vacinas, que trariam um crescimento mundial mais vigoroso, voltaria a funcionar toda a estrutura de food service, né, restaurantes, etc., puxando a demanda de volta, né, tendo que gerar estoques, etc. E, ao mesmo tempo, eles viram, especialmente após as eleições do presidente Biden, que viria uma onda de estímulos econômicos, como o Walter levantou, seja do ponto de vista monetário, de mais impressão de moeda, né, de mais oferta de moeda, seja do ponto de vista fiscal, de mais gasto do governo para reestimular o crescimento da economia. E, de fato, os números são bastante impressionantes. Se nós olharmos para esse gráfico, eu tentei aqui colocar o açúcar, café, cacau, milho, algodão, soja, trigo, para mostrar para todos, né, que foi de fato um movimento muito forte de alta a partir de setembro. E foi uma decisão macro, foi uma decisão de natureza macroeconômica. A gente já começou a ver um desmonte dessas posições na medida que há uma percepção de uma certa desaceleração do mundo. Vamos olhar um pouquinho para os dados de crescimento mundial. Se nós considerarmos o que o Fundo Monetário Internacional está projetando de crescimento para 21, ainda é um crescimento muito vigoroso no mundo inteiro, bastante forte, puxado por esses estímulos, né, econômicos que estão sendo dados no mundo inteiro. Também, obviamente, o sucesso da vacinação diminuindo os efeitos da pandemia. Notem, por gentileza, entretanto, que em 22 já começa uma certa desaceleração. Ainda é um patamar de crescimento global muito forte, vamos ter presente isso, ou seja, a demanda deve seguir relativamente aquecida, mas ela começa a perder um pouco de tração, que seria normal, né? Saímos de um ponto muito baixo no ano passado, devemos, né, ter o auge de crescimento esse ano, depois uma certa desaceleração.
E isto é consequência de uma certa acomodação, mas também de um ponto central que pode ajudar a desmontar mais essas posições. A gente acha que isso tenderá a acontecer no desenrolar do ano que vem. É difícil exatamente acertar o timing disso, mas provavelmente, conforme a gente for avançando para metade do ano, nós vamos perder um pouco de tração. Por quê? Porque a grande discussão no mundo hoje é a inflação. Todos os países estão vivendo um choque inflacionário muito grande e ele é principalmente decorrente de uma desorganização das cadeias produtivas que a pandemia acarretou. O que aconteceu? Os estoques de praticamente tudo diminuíram, as empresas começaram a cortar, ninguém sabia como é que ia funcionar a demanda de vários produtos durante a pandemia. Todo mundo adotou uma postura de diminuir os investimentos, gastos, etc. E nessa lógica toda, começou a criar uma certa disrupção nas cadeias produtivas. Evidentemente, a hora que o crescimento econômico veio, puxado por esses estímulos fortíssimos, uma taxa de juro muito baixa, começou a pipocar problema de falta de tudo, em tudo que é canto, gerando um ciclo inflacionário bastante alto. Evidentemente, a grande discussão dos macroeconomistas, dos melhores macroeconomistas do mundo, é se essa inflação ela é duradoura, né? Ela tem características que forçam ela a continuar alta no longo prazo, ou se a resposta na oferta vai acontecer, obviamente leva um tempo para que o mundo se restabeleça, e este crescimento então da oferta vai fazer naturalmente que a inflação comece a cair. Na nossa leitura, vai ser meio inevitável subir um pouco a taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa, no mundo como um todo. Embora a tese principal, a gente acredita nela, de que a oferta virá e trará a inflação de volta para baixo, alguma elevação de taxa de juros deve acontecer para forçar essa queda de uma maneira mais segura, né? Vale lembrar, gente, pega o caso americano, a inflação passou de 5%, tá certo? E a meta é 2%. Então, a distância, né, foi muito alta. Se pegar os preços que mais subiram, foi muito mais do que isso. E esse choque inflacionário vai acontecer o quê? Vai provavelmente subir a taxa de juros e isso vai gerar, né, uma retirada dos fundos para aplicações de renda fixa mais firmes, né, que eles confiam mais. E, num certo sentido, né, na medida que a economia perder um pouco essa velocidade, é natural de se esperar que as commodities sofram uma acomodação de preços e isso tenderá a seguir verdade. No caso dos agrícolas, gente, obviamente a gente tem que contar com boas safras, tá certo? Quer dizer, haverá uma acomodação de preços desde que as safras comecem a aumentar. Veja, entretanto, pessoal, existe uma situação que vai ser carregada para o próximo ano e que, no meu entendimento, vai demorar um pouco mais para os agrícolas corrigirem, que é o problema que nós estamos vendo em várias cadeias dos altos preços dos insumos. Cito aqui o caso do nitrogenado, nesse mês está muito puxado, a gente está vendo no fósforo, a gente está vendo problema de oferta do cloreto de potássio no mundo como um todo, nós estamos vendo todo um debate sobre as cadeias, né, dos químicos agrícolas, dessas disrupções que nós estamos assistindo. E aqui tem vários pontos que precisam ser comentados, né? Mas só para a gente olhar um pouquinho, né, olha o que subiu o nitrogenado, aqui tem muita correlação com a explosão nos preços do gás, né? A gente está vendo uma demanda de energia muito forte, o mundo vinha virando, né, tentando ampliar a oferta de energia mais renovável, né, energia mais verde. Isso criou certo também atritos em termos de produção da energia mais convencional. O caso da China, né, com carvão, é talvez o caso mais emblemático. E a gente está vendo que esse problema, né, da oferta de energia, né, e
vamos ver o mundo voltando, num certo sentido, temporariamente que seja, a consumir recursos não renováveis, como é o caso aí do petróleo, do gás natural, etc. Então, quando a gente olha, né, só para citar aqui o caso do gás natural, uma explosão de preço, correlaciona com o preço do nitrogênio. E aí, gente, qual é a discussão deste momento, dessas últimas semanas no mundo inteiro? O mundo rico, né, o hemisfério norte, não só o mundo rico, mas todo o hemisfério norte está plantando trigo de inverno. E o debate atual é que as margens de produção do trigo de inverno estão praticamente zeradas, dado os elevados custos que nós estamos vendo de fertilizantes, de insumos em geral, né? Se a gente olhar o preço do fósforo, subiu agressivamente, tá certo? Se nós olharmos o preço do cloreto de potássio, ele explodiu. A hora que você faz essa álgebra, o que os americanos estão chegando à conclusão, né? Até o milho andou subindo um pouco por causa desse ponto. Aos custos atuais, as margens estão muito próximas de zero no hemisfério norte. E com isso, né, nós vamos ver decisões aí acontecendo do tipo, vou diminuir um pouco o uso de certos insumos, pode ser que o hemisfério norte decida isso. A gente está num limite. Então, qual é o ponto aqui? Ainda que do ponto de vista financeiro, a gente acredite que vai ter uma virada, e aí, Walter, na nossa cabeça começa a acontecer no ano que vem, na medida, e a variável-chave, gente, de acompanhar é a inflação dos Estados Unidos, na Europa, para saber o tamanho dessa alta de taxa de juros. Mas na nossa cabeça, ano que vem, avançando para metade do ano que vem, nós vamos ver essa elevação da taxa de juros e vai desinflar um pouco, né, essa compra dos mercados financeiros em cima de commodities, e aí vale também a commodity agrícola. Entretanto, nós devemos seguir, pelo menos na entrada do próximo ano, com preços altos de insumos, o que segura, num certo sentido, os preços agrícolas em patamares mais elevados. Na medida que essa oferta foi corrigindo, né, na medida que vai acertando, exemplo, nós achamos que a China vai perder um pouco de velocidade no ano que vem. O governo chinês, de fato, está querendo segurar a construção civil, né, está tentando mudar um pouco para desacelerar a economia um pouco e depender menos dessa falta de energia. E se isso for bem sucedido, provavelmente essa curva de energia aí, de altos custos, vai começar a se reverter. A gente acredita que a Rússia deve chegar em bom termo na oferta de gás para a Europa. Enfim, tem uma série de situações acontecendo no mundo que provavelmente também os insumos vão começar a perder um pouco de tração na medida que a oferta for corrigindo. Então a gente acha que ainda o ano que vem vai ter essa pressão de custos marcando os mercados mundiais, mas provavelmente, né, lá em 23 a gente já vai ter as duas coisas convergindo, né? Uma redução da financiarização, uma maior oferta dos insumos agrícolas e com isso uma tendência de acomodação de todos os preços. Evidentemente, no caso dos agrícolas, as safras têm que seguir sendo boas, esse sempre é um risco. Nós ainda temos um mundo com estoques em recuperação, mas baixos, e esse é um risco que viveremos em 22. Mais uma vez, muito obrigado pela pergunta, pela oportunidade de responder e porque ela é de fato extremamente estratégica nas tomadas de decisão de todos nós, de todos os agricultores brasileiros. Será um prazer voltarmos no próximo Impulso Negócio para discutir novos temas da agricultura.